A história de Sodoma e Gomorra é uma das mais conhecidas e simbólicas narrativas do Antigo Testamento, representando o juízo divino sobre uma civilização corrompida e o contraste entre a justiça de Deus e a depravação humana. Essa narrativa se encontra principalmente em Gênesis 18 e 19, mas também é evocada em diversos outros livros bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A tradição teológica, patrística, judaica e histórica contribuiu amplamente para a compreensão do significado espiritual, moral e social dessas cidades. Origem e localização das cidades. Segundo o relato bíblico, Sodoma e Gomorra faziam parte de um grupo de 5 cidades situadas na planície do Jordão, conhecidas como o Pentápole. Gênesis 14:2. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Essa região era descrita como fértil e bem irrigada, como o jardim do Senhor. Gênesis 13:10, antes de ser destruída. Os patriarcas a conheciam como uma terra próspera, o que explica a escolha de Ló, sobrinho de Abraão, ao decidir habitar em Sodoma por causa de suas riquezas e comodidades. O historiador judeu Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Sodoma como uma região de extrema fertilidade, mas também nota que, após o castigo divino, ainda hoje se mostra o vestígio daquela calamidade. O país ainda exala fumaça e há cinzas espalhadas por toda parte. Josefo localiza as ruínas perto do Mar Morto, onde a tradição judaica e cristã posteriores também identificam o local do cataclismo. Estudos arqueológicos modernos, como os realizados nas escavações de Bab-edra e Numeira, apontam para antigas cidades destruídas subitamente por fogo ou terremotos, o que muitos relacionam à narrativa bíblica. Embora o debate continue, tais achados confirmam a antiguidade da tradição sobre uma catástrofe na planície do Jordão. Corrupção e pecado de Sodoma. A Escritura destaca que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O texto bíblico não especifica de imediato qual era a natureza de sua iniquidade, mas os comentaristas antigos e os profetas posteriores ampliam essa compreensão. O profeta Ezequiel oferece uma leitura moral e social do pecado de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba fartura de pão e próspera ociosidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Ezequiel 16:49. Aqui, o foco não é apenas a imoralidade sexual, mas a arrogância, a injustiça social e o desprezo pelo próximo. Entretanto, o episódio em Gênesis 19, no qual os homens da cidade tentam violentar os visitantes, anjos, de Ló, revela uma corrupção sexual profunda e uma hostilidade generalizada à hospitalidade, um valor sagrado nas culturas antigas. São Judas, em seu epístola, interpreta o episódio como um exemplo de imoralidade e vício contra a natureza. Os pais da Igreja foram unânimes em interpretar Sodoma como o símbolo máximo do pecado humano que se afasta da lei divina. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, afirma que Sodoma representa a cidade terrena, dominada pelos desejos carnais e pela recusa de servir a Deus. Para São João Crisóstomo, o pecado de Sodoma é o ápice da rebelião contra o Criador. Um pecado não apenas de luxúria, mas de desprezo pela justiça e pela misericórdia. A intercessão de Abraão. Um dos momentos mais notáveis da narrativa é a intercessão de Abraão. Gênesis 18:16. Quando Deus anuncia que destruirá Sodoma e Gomorra, Abraão roga por misericórdia, perguntando se o Senhor destruiria o justo junto com o ímpio. A conversa revela a profundidade da compaixão de Abraão e a justiça de Deus, que estaria disposto a poupar a cidade se houvesse ao menos 10 justos. Os comentaristas judeus como Rashi e Natmanides, Ramban, veem nessa intercessão o papel do patriarca como o primeiro intercessor da humanidade. Ele é o modelo do justo que busca a misericórdia divina até o limite, embora reconheça a soberania do juízo divino. Para os rabinos do Midrash Rabbah, Abraão se torna aqui advogado da humanidade, tentando equilibrar a balança entre a justiça e a misericórdia de Deus. Teólogos cristãos, como Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica,
usaram esse episódio para demonstrar a harmonia entre a justiça e a misericórdia divina. Deus não destrói sem antes oferecer o caminho da intercessão e da salvação, a destruição e o juízo divino. A destruição de Sodoma e Gomorra ocorre com fogo e enxofre descendo do céu, um símbolo poderoso do juízo divino. A tradição entende essa destruição como um ato de purificação da terra. Segundo Flávio Joséfo, o evento foi tão marcante que os vestígios permaneceram como advertência aos povos futuros. Os pais da Igreja frequentemente associaram o fogo de Sodoma ao fogo escatológico do juízo final. Orígenes, em seu comentário sobre Gênesis, vê no fogo de Sodoma uma figura do castigo eterno reservado àqueles que rejeitam a luz da verdade. Gregório Magno comenta que Sodoma queimou no fogo visível, para que os pecadores temessem o fogo invisível do inferno. A tradição judaica também interpreta o evento como mais do que mera destruição física. No Talmud babilônico, disse que os sodomitas eram conhecidos por leis injustas que proibiam atos de caridade e hospitalidade. Por isso, o julgamento divino veio não apenas por imoralidade sexual, mas por completa inversão da ordem moral. Eles queriam abolir a bondade do mundo. Ló e o resgate da justiça. O episódio da salvação de Ló em Gênesis 19 mostra que mesmo em meio à depravação, Deus preserva os que buscam justiça. Ló é descrito como atormentado pela conduta libertina dos sodomitas, 2 Pedro 2:7, e sua fuga para Zoar simboliza o remanescente fiel. Os anjos o exortam a não olhar para trás, e a esposa de Ló, ao desobedecer, é transformada em uma estátua de sal, símbolo da fixação no passado e da incredulidade. Os pais da Igreja veem nessa imagem uma lição espiritual. Santo Agostinho e São Jerônimo interpretam a mulher de Ló como figura da alma que, ao hesitar entre o mundo e Deus, acaba petrificada em sua indecisão. A tradição rabínica, por sua vez, afirma que ela olhou para trás por compaixão pelos filhos deixados na cidade, mas que isso revelou sua falta de fé na palavra divina. Significado teológico e espiritual. Teologicamente, Sodoma e Gomorra tornam-se arquétipos do juízo divino e da decadência moral. O próprio Jesus usa o exemplo dessas cidades para advertir as gerações futuras. No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta cidade. Mateus 10:15, referindo-se à rejeição de sua mensagem. Assim, a destruição das cidades se transforma em uma advertência universal contra a corrupção e a indiferença espiritual. Os teólogos medievais, como Beda, o Venerável e Pedro Lombardo, interpretaram Sodoma como símbolo da alma dominada pelos desejos desordenados, enquanto Gomorra representa o corpo sujeito à corrupção. A ruína das cidades, portanto, reflete a ruína moral do ser humano sem Deus. No pensamento rabínico, Sodoma é a antítese de Jerusalém. Enquanto Jerusalém é a cidade da paz e da justiça, Sodoma é a cidade da violência e do egoísmo. O Midrash Tanchuma afirma que a destruição de Sodoma abriu espaço para o nascimento de Israel, indicando que o juízo divino purifica a história e prepara o caminho da redenção. Conclusão: Sodoma e Gomorra permanecem na tradição bíblica e teológica como símbolos eternos da justiça divina e do perigo do afastamento moral. Seu destino é narrado não apenas como uma tragédia histórica, mas como uma lição espiritual. A corrupção de suas leis, a ausência de compaixão e a entrega à violência e à luxúria representam o estágio final da rebelião humana contra Deus. De Flávio Joséfo a Santo Agostinho de Rache a Tomás de Aquino, todos viram em Sodoma uma advertência viva. Quando uma sociedade rejeita a verdade, a hospitalidade, a justiça e o temor do Senhor, ela caminha inevitavelmente para a autodestruição. Assim, a cinza de Sodoma se torna espelho da consciência humana, um chamado ao arrependimento e à fidelidade à ordem divina.